Olá, boa noite a todas. Bem-vindas aqui ao nosso espaço. Nós temos esse encontro marcado todas as noites no quadro Mulheres em Foco. E eu gostaria de comentar um assunto com vocês nessa noite a respeito de perseguições. Eu tenho atendido algumas obreiras, algumas pessoas, membros, pessoas que até são novas na fé e comentam a respeito de lutas, de perseguições que passam depois que assumiram a sua fé no Senhor Jesus. E eu tinha lido há algum tempo atrás sobre as perseguições nos países onde o evangelho ainda é rejeitado, países de maioria muçulmana, e eu estava fazendo um estudo a respeito disso e eu queria até comentar com vocês, porque eu acho que tem certas informações que valem a pena nós tomarmos conhecimento, porque nos coloca num lugar, numa consciência que muitas vezes nos falta, num grau de consciência que muitas vezes nos falta. Nós temos no mundo hoje cerca de 50 países que o cristianismo ainda sofre muita perseguição, muita rejeição. Você assumir a sua fé hoje em países árabes custa a rejeição familiar, custa, você é excluído da sociedade, você sofre com respeito ao governo. Países como a Índia, que não fornece benefício aos cristãos, como educação, como emprego, recursos básicos são negados. Evangelização nesses lugares, para uma pessoa que é convertida, poder evangelizar, falar do Senhor Jesus para uma outra pessoa, ela coloca-se em risco de ser presa. Para se ter um exemplar da Bíblia, normalmente é fruto de um contrabando. Esses exemplares vêm de forma escondida, ilegal. Se você procurar na internet, você vai ver que tem lugares no mundo que os cristãos estão sendo mortos como animais e nenhuma voz se levanta para defendê-los. Principalmente países da África, as igrejas, onde tem igrejas, as igrejas são incendiadas, depredadas, há não só hostilidade, mas uma perseguição extrema mesmo. E também tem aqueles países que não se tem uma perseguição tão aberta, ela é mais velada, mas mesmo assim é cruel. Então, quando nós comparamos esses lugares e vemos o lugar que nós moramos, nós aqui a Rede Aleluia, que cobre o nosso país inteiro, Brasil de norte a sul, eu sei que através da TV Universal nós alcançamos outros países do mundo, mas também muitos países onde há uma liberdade enorme do evangelho. No Brasil, por exemplo, nós podemos falar que nós vivemos um banquete espiritual. Veja bem, você pode ir no culto da igreja a qualquer hora, nós temos culto diariamente, nós temos vigílias, nós buscamos a Deus até de madrugada, nós manifestamos a nossa fé em praças públicas, em praias, em estádios, em ginásios, em qualquer lugar nós podemos nos reunir, manifestar o nosso pensamento, expressar as nossas crenças, por maiores que sejam os defeitos do nosso país. Nós temos problemas graves, nós vivemos no Brasil problemas graves, mas nós temos uma liberdade de buscar a Deus que não tem preço, E muitas vezes as pessoas ignoram isso. Quantas são as pessoas que acham que estão sofrendo tremendamente, quando não estão passando praticamente nada? Se você olhar na estante da sua casa, você tem vários exemplares da Bíblia. Você escolhe a sua Bíblia de repente pela capa. Nesses lugares as pessoas têm uma porção apenas do Evangelho para ler. Quantas palavras você tem ouvido, quantas reuniões, se você parar e analisar durante um mês, quantas reuniões, quantas palavras maravilhosas que você ouviu. Você tem, de repente, são informações que entram no seu cérebro e que se perde no meio de tantas outras informações. Essa direção maravilhosa que veio do alto para você se perde junto com informação sobre notícia, estética, culinária, sobre fofoca. Você deixa com que a palavra de Deus fique aí armazenada de qualquer forma dentro de você, até se perder, até esquecer. Então, deixa-se de se dar o valor, não se dá o devido valor àquilo que tem. E eu volto a falar, o que nós temos é um banquete espiritual. Nós vivemos hoje aqui um banquete da fé. Deus é Deus que nos dá isso, Deus nos oferece o melhor dele. Você vê em lugares onde, se nós compararmos, lugares onde as pessoas têm tão pouco, elas têm tão pouquinho e se agarram aquele pouquinho.
Aqui onde as pessoas têm tanto, você pode acessar a internet a qualquer momento e buscar um conteúdo cristão, você pode acessar o blog do bispo, você tem ali conteúdo de alta qualidade, atualizado diariamente. E quantos não dão valor? Então, quando se tem muito, sabe, há um grande perigo de se acostumar com esse muito, de se acostumar com as coisas. E não há perigo maior do que você se acostumar com as coisas sagradas. Quando você começa a olhar para as coisas e vem como coisas naturais. Lembra quando nós chegamos na igreja, que a primeira palavra tocou no nosso coração? Todas as vezes que nós ouvíamos o evangelho, nosso coração se inflamava, ardia. Quando você via uma pessoa manifestada com um demônio, uma entrevista, você ficava com maior temor. De repente você olha para tudo isso hoje e vê como uma coisa banal, uma coisa simples. Ir à igreja já não é mais tão interessante. Evangelizar já se tornou cansativo. Talvez você vê coisas que são tão especiais, tão espirituais, como uma coisa qualquer. Então, isso é um perigo muito grande, porque quando há frieza, há indiferença com as coisas de Deus, o coração fica endurecido, os olhos ficam cegos, os ouvidos já não têm mais sensibilidade. E vem o esfriamento espiritual. Então, se você de repente está reclamando porque passa alguma perseguição, você não sabe que essa perseguição te preserva na fé, ela te protege na fé, porque quando nós somos afligidos, nós nos agarramos a Deus. É bom passar por aflições. O bispo disse isso ontem na palavra, ele leu esse salmo. E como faz bem as aflições, sabe? Muita facilidade, não precisa fazer esforço para nada. Eu tenho tanto que chega um ponto que aquilo não é tão interessante. É a mesma coisa de você oferecer a melhor comida para quem não tem fome. E hoje é isso que nós temos visto. Pessoas que não têm fome de Deus, que não têm sede da palavra dele, infelizmente. Então, vamos valorizar o que nós temos, vamos valorizar a igreja que nós temos, valorize o seu pastor que sobe no altar, dá a vida ali para passar uma palavra, uma direção, valorize a sua amiga obreira, que é uma amizade que você tem da fé, uma pessoa que está ali com o mesmo propósito que você, que te dá um sorriso todos os dias, valorize o que você tem recebido de Deus. Tem gente que deixa as coisas de Deus virem nas mãos e ela sabe quando a pessoa segura alguma coisa com os dedos todos abertos, que aquilo se perde, escorre pelo meio dos dedos. É assim, tem muita gente perdendo o melhor de Deus, deixando de aproveitar o melhor que Deus tem dado. Então a oportunidade que vem dele, é ele que tem dado isso hoje para a gente. Eu vejo como vindo dele. A oportunidade que ele dá é para que você aproveite, porque um dia nós iremos dar conta. Tudo que é espiritual, um dia vai ter prestação de conta. Nós daremos conta pela oportunidade de servir a Deus, de evangelizar as pessoas, de cuidar das almas. Você foi colocada como obreira? Valorize essa chance, porque você está sendo a boca de Deus nesse mundo. Isso não é pouca coisa, não. Valorize isso. Você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus? Faça o seu tempo. Deixa a televisão, deixa os seus afazeres, vai lá e busque. É um privilégio. Você está tendo ali a chance de ouvir a Deus. Então, atente para a vida espiritual e atente para as oportunidades, porque realmente um dia todos nós iremos dar contas a Deus. Tá bom? Um abraço e até amanhã.